Campo Afora Podcast, oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Sejam bem-vindos a mais um podcast Campo Afora, um projeto aí que foi idealizado, projetado e está sendo posto em prática no sentido de a gente trazer informações, esclarecer dúvidas, falar da importância real do nosso agro para o país, né? Hoje, uma preocupação muito grande que nós temos aí com a alimentação mundial. E o Brasil hoje é um dos maiores produtores, sem dúvida nenhuma, e que tem condições de fazer esse papel importante, né, que é de desenvolver o agro e produzir o suficiente para que a fome, pelo menos, seja minimizada em todo o mundo. Lembrando que nossos apoiadores são o Grupo Spray Solutions, uma startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Novamente uma mesa recheada hoje aqui, né? Aqui não é a luta de boxe, mas à minha esquerda, Mardoni Ferigolo, ele que é diretor da Multirural Agrocerealista Ferigolo. José Carlos Busanello, advogado e professor. E o empresário Valdecir Cerezer. Que satisfação recebê-los aqui com a gente. Obrigado. Nós batemos esse papo. O meu braço direito, apesar de estar sempre à minha esquerda, é o Mardoni. Ele que me ajuda, está me ensinando, né, dando os primeiros passos aí no nosso agro. É um grande professor, estou tentando, na medida do possível, assimilar o que ele me traz de informações e me coloca aqui, muitas vezes, situações que eu nem imaginava, né, do nosso agro. E por isso eu peço sempre socorro para ele, né? E eu acho que um assunto importante hoje, né, Mardoni, é, sem dúvida nenhuma, a nossa infraestrutura que ficou demonstrada tão fragilizada com essa situação que aconteceu aí, né? É isso aí, Teses, Antônio Teses. Não, você, quando a gente gosta do que faz, tudo que é assunto é importante. Quando a pessoa não quer ouvir, ela se bloqueia, mas quando a pessoa quer ouvir e se interessa no assunto, entra mais fácil, né? Você como repórter esportivo, você tem os programas de esporte, mas no agro, o agro é apaixonante e vai. Quem faz, quem gosta não se cansa, né? Então quero cumprimentar o Antônio Teses, que é o nosso braço direito aqui, e o apresentador, o Valdecir Cerezer, empresário também, sempre envolvido com o agro, parceiro nosso, e veio trazer também o Busanello, já participou junto com o Busanello, que foi na Universidade do Rio de Janeiro, foi Nova Palma vereador também, né, Busanello? 77, eu acho? 88. Então tem um grande vínculo à região da Quarta Colônia, e depois desses incidentes aí da natureza aí que deu, dessas enchentes, é importante a gente trocar esse bate-papo aí com o professor, que tem grande vínculo, e nós tivemos a oportunidade de ir para a Alemanha com os produtores de Nova Palma, e ele foi junto lá, conheceu a fábrica da Bayer, uma viagem que nós fizemos pela Bayer, né? E agora também o negócio da usina, né? Da Agrobioenergia, que nós tivemos no Mato Grosso também, uma semana lá visitando as fábricas de etanol de milho. Então ele tem grande conhecimento também do agro e como funciona o agro. Prazer estar com vocês aí. Professor, sei que o senhor tem esse conhecimento, né, imenso aí dentro desse trabalho que foi desenvolvido no agro, e eu sei que o senhor está, inclusive, projetando o lançamento de um livro, né, a respeito da estrutura, da infraestrutura, do que é posto, que é colocado aí para o nosso agro. Gostaria que o senhor explanasse um pouco desse trabalho que o senhor está desenvolvendo aí. Então tá, obrigado pelo convite, Mardoni, por
estar com vocês aqui para conversarmos sobre vários assuntos, entre eles infraestrutura. Antônio Tese, que dirige nossos trabalhos, o Valdecir Cerizé, meu amigo fraterno desde longa data. Com essas enchentes, Mardônio e demais colegas, a vida no Rio Grande do Sul recentemente expôs radicalmente a situação calamitosa da infraestrutura do Rio Grande do Sul. Vi de Porto Alegre sitiada, rendida, porque não tinha as comportas adequadas, justas, para conter a água. Claro que foi uma calamidade, mas isso nós podíamos, algumas coisas ser prevenidas, as pontes que caíram, etc., e para recuperar isso, etc., etc. Então, essa é uma questão lastimável, que a natureza nos deu uma patada, isso foi um choque violento, mas também a ação humana não corresponde, digamos assim, às necessidades reais que o Rio Grande do Sul precisa. Quer dizer, não há um investimento massivo ou fundamental num planejamento, na organização e controle da infraestrutura no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Vamos pegar um aspecto só, Antônio, a questão da aviação. Quer dizer, nós temos apenas um aeroporto hoje comercial no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é o Salgado Filho, fecha a navegação aérea. Aí tu pega um estado ao lado, Santa Catarina, tem 4 aeroportos funcionando. Quer dizer, Vite, aí tu vai fazendo relações, etc., demonstrando que faltou, historicamente, uma política correta, uma política pública correta, no investimento massivo e no planejamento, na execução dessas de estradas, BRs, rodovias, ferrovias, em tudo. Entendeu? E Santa Maria, no passado, que era o grande centro ferroviário também, que podia ser um escoadouro de produção, etc., a ferrovia está apanhando, está passos lentos, e o Mardônio sabe disso, a gente conversou muito com o pessoal da ferrovia, para a gente retomar isso. O que eu estou fazendo, Antônio? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu tenho um capítulo lá internamente, que chama-se um programa de planejamento e discussão da infraestrutura no Brasil. Então, a gente observa que nós fizemos muitas regras, muitas leis, mas isso não tem a implementação e a velocidade correspondente às necessidades do Brasil. E o Mardônio falou há pouco, e repito, nós estivemos na Alemanha recentemente, numa excursão patrocinada pela Multirural. Para nós é um choque de realidade, ver como funciona a infraestrutura na Alemanha. Tudo funciona bem, dá até raiva. Tudo funciona bem, desde o garfo para alimentação, o lençol, o sabonete, o shampoo, a água quente, o hotel, a rodovia, o pneu, o combustível. Quer dizer, então vejamos como nós somos ainda o maior exportador no Brasil de produtos, mas como nós temos que aprender ainda, quantas lições nós temos que aprender, Mardônio. E por isso que esse empreendimento que tu fez no passado, que tem que retomar, que tu leva os agricultores, olha aqui, Antônio, leva os agricultores de Nova Palma e região para visitar os grandes centros tecnológicos do mundo. Fomos na Bayer, visitar a Bayer, vendo como é que eles fazem as substâncias, as reflexões que eles fazem dos defensivos agrícolas, das sementes, etc. Quer dizer, então, isso é um choque da realidade. Então, o que falta para a gente também é a gente se tocar, que com essas enchentes também nós temos que aprender que as coisas não estão indo bem entre nós. Contudo que o Rio Grande do Sul é um estado bom de viver, etc., mas tem suas fragilidades estruturais e nós temos que romper isso. Isso aí, muito bem, mas isso aí dá para interromper, mas falando da Alemanha, um dia eu comentei das 3,5 milhões de substâncias que nós vimos na Bayer, né? Que o robô pega lá um frasquinho, tira 2 ml, vai lá, pega outro. Uma pessoa, uma semana, não acha um frasquinho, tudo catalogado e cabe 7 milhões de substâncias, né? Aí a gente vê como o seu Bayer, nós brincava o seu Bayer, ele descobriu a aspirina. Onde é que a aspirina age? Desde o rei lá, 400 anos de Cristo, já usava aspirina. E aí ficou que lá, se é Bayer, é bom, né? Então é só a gente vendo as carenagens para aviões lá, tu vê, o dentista para arrumar o dente, tu vê, isso foi 2014, né? Depois, assim, para arrumar o dente, ele faz sem o barulhinho do dentista, vai lá, pega a cárie, retira a cárie e arruma. Ele já tinha essa tecnologia em fase experimental dentro da Bayer lá. Então eles têm a área da saúde, a área de produtos de ultra leve e ultra resistente, que é as carenagens para avião, para helicópteros, para coisa, e mais a parte química, que é dos químicos. Então a Alemanha, por ter um clima diverso, que nem você falou, e como é que chegou desde a batatinha, aqui, oriunda na América Latina. Aí quando deu a guerra, os navios foram lá, explodiram os navios, afundou o navio e foi até a praia, e os caras começaram a coletar aquelas batatas e plantar. Hoje a Alemanha, nós comemos muita batata lá, né? Então eles passaram muita fome
nas guerras, e a batata que salvou muita gente lá, se for ver. Então, a gente vê com essa crise, porque, Busanello, que eu entro nisso aí, que a gente tem que se alertar que isso aí, o professor Meneghetti, Antônio Meneghetti, que foi um grande estudioso, ele já fala. E o que nós temos? Independente de, sem falar em partido, nós temos que parar com o coitadismo. Assistencialismo. O socialismo vem junto, mas o pior é o assistencialismo, de dar as coisas. Porque você vai pagar... Os chineses, eles não têm. Eles são um regime que pode ser socialista no papel, mas eles não têm assistencialismo. Tu tem que fazer por merecer, tu tem que trabalhar 18 horas por dia. Se tu não pode, é outra coisa. Mas eles vão arrumar uma coisa para te fazer. Então, assim, quando foi falado isso aí de coisas, a gente acha orgulho. Eu vou lá, falo do Brasil, porque nós estávamos em ascensão. Por isso, cada época é uma época. A economia mundial estava em crescimento. Agora, a economia mundial está em recessão. O que fizeram na França e Bélgica? Na França? Greve com tratores, agricultores, tudo trancando as ruas. O que o SOS está fazendo em Porto Alegre amanhã? Estão indo com os tratores lá e vão protestar. E por enquanto pacífico, mas vai chegar um ponto, se a normativa tal, a MP, a medida provisória não vem, não está vindo nada, só conversa. Né? Se a gente está planejando uma usina de meio bi, aí eles falam lá para a agricultura para fazer 200 milhões, para fazer 200 milhões, não é um projeto de uma usina pequena. E aí vai salvar, não vai salvar. E o que tem essa medida provisória tem que vir com coisas, conteúdo bom. E você não vai revoltar, porque tem que vir. Se a gente ficar esperando, porque a melhor coisa é vir agricultura, porque tu produz alimento, tu já tem para te comer e gera emprego. Mas enquanto tiver assistencialismo e o coitadismo, assim, tem o pais lá, o prefeito está falando, tem 12 milhões de pessoas, crianças de rua. Mas não pode ter, senão a gente não caminhava. Não, eu falo isso aqui porque aí o pessoal, lá eles estão precisando. Só que agora eles estão precisando mais que nós. Se tu for no Canadá, tu vai lá no Canadá ver a Cracolândia, tem lá também. Lá eles têm, como é que é o nome científico da maconha? Como é que é o nome científico? Agora me falhou a mão. Cannabis. Loja do cannabis, para vender assim. E aí os caras se perdem, daí tu não raciocina bem. A cerveja é proibida, tem álcool. Agora a cannabis é liberada. Então, tem coisas assim, eles estão levando para esse lado e não... Por isso que eu digo, se não tiver uma correção no mundo que a gente foi criado, que nem você foi criado, Busanello, que eu e o teu pai lá, teu pai vinha comigo, tem uma história, agora eu vou contar, de vez em quando é bom contar uma história. O pai dele, ele vinha lá na empresa, sentava lá seu Germano, largava o chapéu de palha lá e falava comigo, passava a mão na careca e dizia assim, como é que é a história, seu Germano, que o senhor estava fazendo a igreja da minha base, era no inverno, 5h30 já é noite, né? E ali pelas 5 e pouco, o servente fez uma tachada de massa, era para fazer só meia. Ele encheu bem aquela tachada de massa bem grande, aí o Germano olhou lá de cima da igreja que estava construindo, Trintim, o que tu fez essa tachada de massa? Vai lá agora, corta uma forquilha grande. Mas para que, seu Germano? É para escorar o sol, para desgastar essa massa aí. Foi, né, Busanello? Então tem histórias, eu mudei um pouco de assunto para falar isso, mas a gente falando lá de cima, e o principal, Busanello, falou assim, nós estávamos falando primeiro do Guaíba ali, que está assoreado. Por quê? O agricultor, nós temos, guardadas as proporções, tem o Samuel, está na Santa Flora, o Binotto, o Marcelo lá em cima, o Maicon, o Sebo, o pessoal das grandes. Porque ali, vou pegar na Santa Flora, tinha um açude, um reservatório de água, escorreu das lavouras e encheu de terra. O que nós temos que fazer? Dragar aquele açude e botar de volta no lugar onde saiu a terra. Saiu, mesmo nós fazendo conservação de solo, tem metade da área que é gado e metade nós estamos fazendo trabalho já há 5 anos. Então, o Adolfinho, que é proprietário ali, é área arrendada, ele disse assim, como é que diz o Firigolo, disse para o Samuel, o que cuida lá, responsável, a terra tem fome de palha. Ele guardou aquilo que eu disse, porque a palha fica, tu desseca para o plantio direto e em pouco tempo ela apodrece. O solo come a palha, o solo fraco. Né? A terra preta demora mais para decompor, porque ela tem a matéria orgânica alta. Fraco em matéria orgânica, potássio, nitrogênio, tu bota no adubo. Só que tu bota ureia para suprir a matéria orgânica, que a matéria orgânica é baixa. A ureia acidifica o solo. Então, tu corrige que nem quando começa a tomar remédio. Tem que tomar depois tomar um remédio para controlar aquele. E o solo é a mesma coisa, é um organismo vivo. Então, o que acontece? O produtor faz isso. Nós podíamos deixar. Então, o que acontece? Quando o cara vai falar de arrendar, eu estava comentando para vocês, é 12 sacos por hectare? Não. Eu tenho terra para arrendar, às vezes eu arrendo algum pedaço, diz assim, para mim seria melhor 20.
Mas tem que ver o que vale para te trabalhar o solo. E o produtor, por isso que é o maior conservacionista que tem, é o agricultor. Mas o que me preocupa é aquelas erosão que deu no cerro, que a gente vê umas deslizamentos de mato, foi lá para o Guaíba. E aí vai encher que nem um açudezinho. E o Guaíba estrangula onde o lago, a Lagoa dos Patos. Lá, que tem um canal só de saída. E aquele canal lá tinha que dragar para a água sair para o mar mais fácil. Não tá, o estreito está cada vez mais estreito lá e mais cheio de terra. Os bancos de areia estão aparecendo. Porque o que fez lá, você falou da Alemanha, o Reno? Eles fizeram as comportas e investiram. O que a França fez no Seno? E o que a Inglaterra fez no Tamisa? Mesma coisa, a Inglaterra está projetando para... Agora, se der uma enchente, 60% da que deu vai alagar. Vai alagar, 60% do que choveu. Então agora é preocupante, porque deu em 41 e deu em 2024. Agora pode dar antes. Aquela de 2010 não foi tão grande como a de 41, agora pode ser. Porque se der igual de 2010, a outra de 84, te lembra de 84? Eu estava estudando aqui em Santa Maria, fui no Ivorá, tinha que parar em Valdeserra e ia a pé, tudo aquele cerro desmoronado. Lá foi mais terra e não tiraram. Aí vem FEPAM, ó... Que nem o ditado, ser perto é ruim, longe é pior, não dá para levar. Então leva no meio do caminho, mas tira a areia dela. Tem que arrumar um lugar para largar, onde é que vão largar? Você larga aí. É importante esse trabalho, você tem desde que eu na Alemanha, sempre trabalhou com... Só que o problema é assim, ó, esse trabalho é importantíssimo, mas tem que ter ação. E a ação tranca o quê? O projeto que tem do trilho de trem que vem do Paraná, Mato Grosso, para trazer para cá, está engavetado, para sair por lá. Já pensou, toda a região do Planalto, aqui de cima, e mais Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, tem que descer por aqui por Santa Maria. Não tem outro acesso. Aí a ponte, olha o asfalto, o jeito que está. Nós comentamos um outro podcast sobre isso aí. Então nós temos um problema de logística, armazenagem, até um dos próximos podcasts, teses. Assim, ó, o cara da Kepler vai vir, que é importantíssimo também. É um diretor, porque a Kepler hoje, quando ela teve dificuldade, e foi o Banco do Brasil, a Previ, capitalizou ela, e é os produtos de qualidade, uma armazenagem segura. Então é importante ele vir aqui. Aí eles ficaram de vir, agora vão agendar, né? A Giovana vai agendar, a Thaís, para eles virem aqui para nós falar sobre armazenagem. Agora, por exemplo, logística, né? E de vez em quando eu conto essas histórias que eu contei do teu pai, porque eu gostava dele, uma pessoa que não tinha estudo, mas tinha visão. Ele deixou sozinho, né? Que vocês perderam a mãe nova, até pode contar a tua história aí para o Antônio Tese saber, vou deixar para ti falar. Não pode contar. Não, eu quero que você conte, que fala do coração. Deixa eu voltar um pouquinho da Alemanha aqui. Isso. Voltando da Alemanha, um fato. Não sei se o Valdecir quer falar alguma coisa. Menos tá bom dia. Não. Bom dia, é um prazer poder participar da edição do Campo Afora, juntamente com o Busanello e com o Frigolo e o apresentador Antônio. Ok. Então seja bem-vindo, Valdecir. Para te mostrar as dificuldades que as estratégias da vida nos impõem. Nessa viagem que a gente fez com o Mardônio lá na Alemanha, a gente viu uma coisa assim, que a gente chama que o nosso clima, esses dias num debate que a gente fez aqui, eu vi aqui inclusive no Campo Afora, que o clima não era bom do Rio Grande do Sul, não sei o quê, um colega nosso falou isso, que quem morasse no Rio Grande do Sul era um herói porque o clima é ruim. Então nós fomos na Alemanha, a gente viu lá que a agricultura tem que ser de precisão, até o dia tal da plantar o trigo e a cevada, porque tem que semear antes da neve. Depois vem a neve, nasce embaixo da neve, aí tem o problema da raiz, que pode pegar ferrugem, etc. Então, cada homem na face da terra, ele discute e vê suas estratégias do melhor viver. Ele tem que viver. A força da humanidade, da vida, é viver. E viver precisa de alimento. Então, Busanello, você falou tudo. Por exemplo, dizia assim, quanto maior o grau de dificuldade, mais nós falamos no outro, o antifrágil, né? Por que acontece isso aí? Ó? O Rio Grande do Sul foi forjado nas guerras, né? Teve a Guerra do Paraguai, teve a Revolução Farroupilha, lutando contra o Império. Então, deu resistência. O povo americano, porque teve a Revolução Civil, teve a guerra com os índios, eles são um povo forte. O gaúcho é um povo forte, né? Povo forte, e por isso que eu digo assim, as adversidades dão crescimento. Porque o Mato Grosso agora é tão crise no agro também. Quebrou 25% a safra. Teve gente que colheu quase normal. Uns lugares quebrou 50%. Só que eles gastam muito, porque eles têm... O solo nosso é mais fértil. Nós temos um inverno para recuperar um pouco do verão, para botar palha e fazer o plantio direto. Ou você botar gado, algumas áreas, para firmar a terra. Até é bom tu extrair. Tu tem que trabalhar, tem que ser um pisoteio consciente. Então isso aí fez o cara ser administrador. Quando tu concorre junto, os americanos, quando eles escolhiam 50 e nós escolhia 30,
Né? Agora nós estamos colhendo, por exemplo, 50 em anos normais, até mais. Por exemplo, o Mato Grosso colhe mais, mas eles têm que botar mais fertilizante, mais gasto, e eles só têm uma safra. E são grandes extensões. É que nem tu tem uma pedra grande. A pancada é grande, quando quebrou 25% de uma pedra grande. Agora, se tu tem várias pedrinhas pequenas, tu atira tu vai dar um piquezinho, uma machucadinha, um esfoladinho. Então, isso aí, que aqui o Rio Grande, as propriedades são menores, então dá mais gerenciamento, eles têm mais como botar um leite, a mão de obra familiar, e lá é tudo paga, então um funcionário custa mais caro, o custo de vida mais caro. Então, nós estamos no Mato Grosso falando da Alemanha, a Alemanha é a mesma coisa, eles têm as propriedades pequenas e eles se organizaram. Só que agora é a chance, nesse desastre ambiental, de nós se organizar, mas tem que ter o apoio. Então, o SOS Agro, que está indo lá, eu também dou total apoio para eles, e tem que fazer isso aí, é para nós, não é para eles, é para nós, porque o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidamente isso aqui, já que entrou no assunto do SOS Agro. O que acontece? Antes, quando vencia o custeio, vencia julho, agosto, setembro e outubro. Então, para não dar o pique de venda, uma vez tudo era maio, chegava maio e tinha que vender tudo, tese. Por exemplo, tu colheu, aí as firmas você joga para trás o preço, baixava o preço. Aí o que foi feito? Esse escalonamento, por exemplo, o Banco do Brasil, que é o que mais faz custeio. Tem a Sicredi, tem o Banrisul, não vou fazer só o nome. Mas o Banco do Brasil é o carro-chefe, é o Banco do Brasil, que tem responsabilidade com o agronegócio. Fazia assim. Os outros bancos também começaram a fazer, foram na carona. Mas tá bom. Aí o que acontece agora? Passaram tudo, deu a enchente em maio, passaram todos os vencimentos para 15/8. Aí, se o produtor chega a 15/8, às vezes ele tinha conta dos 2 anos da estiagem, pagando. Então, se ele chegar a 15/8 ele não tem para pagar, eu acho que ainda, no meu ver, o banco tem que pegar e cobrar julho e agosto, cobrar metade, e os outros 50% passar para setembro e outubro. Aí seria justo, porque se agora o cara não consegue custeio e ele não tem toda a soja, às vezes, para pagar, ou falta, o produtor vem pagando outras contas, aí, se não tiver uma negociação para fazer em 2, 3 anos, ele não consegue dar a volta. E alguns conseguem, mas eu estou falando no geral, ele tem que pensar em todos. Então, esse negócio que parte na MP, que você perguntou, outro podcast perguntou, vai chegar esse dinheiro? Até agora não chegou. Eles passaram para agosto e não dão posição. Pode que dia 14 à meia-noite venha uma medida, mas esse protesto, daí chegar dia 16, 17, começa a dar greve. E a greve é assim, ó, nós temos um contrato no Porto, eu fiz um contrato, os contratos são bons, porque daí tu paga 7, 8, 10 reais mais. O Cerezer sabe disso. Nós dizemos assim, contrato para receber 15 de agosto, que era porque eu previa esse vencimento, nós temos uma lavoura lá que tem parceria, 15 de agosto a 134, para o produtor. Lá eu tirei o frete e uma margenzinha, ficou bom para ajudar. Só que o contrato, se nós temos 20 cargas daquele contrato, nós levar 18 e dar uma greve e tranca, nós não recebemos o dinheiro. Tem que levar as outras 2 e é 72 horas depois que tu fechou a quantidade para pagar. Então prejudica as empresas, prejudica todo o setor da economia. Por essa logística, os contratos vêm atrasando desde lá atrás. Eu tive contrato em 31 de maio, que deu a enchente, foi início de maio, né? Início de maio, não tinha estrada para levar, não deu para cumprir o contrato. Aí fui receber dia 10, 15 do 6. Uhum. E, então, esse negócio aí do produtor, aí tu vai chegar lá pro cara. Quando nós fizemos o contrato a 130 e foi a 180, nós entregamos. Agora, porque você sabe que não é culpa nossa, é da logística, vocês não pagam. Mas vai brigar com as multinacionais. Por exemplo, tu pegar uma empresa multinacional, está em vários países, eles não entendem o que está no Rio Grande do Sul. Nem se tu pegar os outros estados, alguns entendem, por isso eu tiro o chapéu. Tive a oportunidade de falar com o Mauro Mendes lá. O Mauro Mendes chegou na segunda-feira e disse, aqui tem o Fundo do Agricultor. 50 milhões está indo o governador Leite para o Rio Grande do Sul. E o que ele só cresceu lá? Porque vocês foram no Mato Grosso comigo junto lá, que nós somos lá, e eles têm orgulho, porque eles saíram daqui. A maioria que saiu daqui, o vô saiu daqui, foi para o Paraná, depois o filho já foi para o Mato Grosso. Pegar esses mesmos sócios da usina, eles são tudo gaúcho. O seu primo é catarinense, mas o vô dele era gaúcho. Então, assim, ó, eles ficaram orgulhosos de poder ter contribuído com 50 milhões, não é pouca coisa, que é o fundo que eles usam, eles têm mais de 2 bi. Aí tem um município, uma estrada essencial para escoamento da produção. O governo do município bota 40, o governo do estado 40 e o município 20.
A experiência fantástica lá. Você viu lá. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Pode Sobre a interromper. estratégia da vida da Alemanha lá, que eles fizeram a estratégia da agricultura de precisão, com alta produtividade e alta qualidade de trigo, etc. A gente foi aprender lá com a Bayer, etc. Um negócio fantástico. Agora, voltando para a minha vida, a experiência aqui na colônia, na quarta colônia, etc. O que eu fiz lá no passado? Uma estratégia de vida, que nós chamamos o projeto, discutiu o projeto. Nós tínhamos 2 caminhos lá, como o Mardônio também o fez. Nas 2 alternativas, tu vai estudar ou vai pegar enxada, vai trabalhar na roça lá como agricultor. Entendeu? O Mardônio virou empreendedor, etc. E eu fiz uma opção para a academia. Cada um de nós tem um projeto, etc. Ao qual fui bem sucedido, sou doutor em direito, etc., advogado, etc. São estratégias. Mas eu sempre pensei nessa questão de dar uma contribuição significativa de um retorno, já que eu moro no Rio de Janeiro, para a terra que me gerou, que é a região de Nova Palma e Colônia. Então, por essa razão que sempre que é possível, eu de lá penso as coisas e executo algumas coisas, principalmente na coisa que eu sou capaz de fazer. Cada um tem uma aptidão, etc. Na questão econômica, de números, etc., eu não avanço, porque a minha inteligência não alcança. Não adianta fazer uma coisa que eu não sei. Que o Mardônio é um empreendedor nato, quer dizer, o Valdecir, etc. São bons de números, são bons de negócio. A minha habilidade não é essa. A minha habilidade é cultural. Então, o que eu estou fazendo na região é mais ou menos uma recuperação histórica e projeção dessa memória histórica do passado para as novas gerações, que é a manutenção dos valores culturais do grupo familiar nosso, de italianos da nossa colônia, manter as tradições nossas, manter as nossas raízes gastronômicas, música, teatro, etc., etc. E no último domingo, no último sábado agora, a gente lançou 2 eventos. Temos um evento em Nova Palma e outro evento em Ivorá. O que a gente fez nesse evento de Ivorá? Nós lançamos um libreto é um livrinho pequenino, Antônio Tessi, sobre a polenta. O que é a polenta? É a comida mais simples que os povos pobres comeram e vão comer hoje e amanhã. Só que como a gente está enriquecido economicamente hoje, a gente não come a polenta. E a partir da polenta, a gente faz toda uma discussão, para a criança principalmente, da origem da polenta, da alimentação, nutrição, entra a ciência, e depois voltamos para a produção do milho. Olha ali que fantástico. E eu falava, Mardônio, que há 40 anos, falei na reunião lá, que há 40 anos atrás, eu passando lá no Vale do Pó, na Itália, e perguntei para alguém no trem, o que é isso? A plantação de milho. Um pezinho do lado do outro. Eu nunca tinha visto um pezinho do lado do outro de milho, já que nossa forma tradicional de produção de milho é um pé aqui e outro lá longe. Depois, mais tarde, o Mardônio me levou na lavoura dele, que é exatamente como produzia na Itália, que tinha visto há 40 anos. Um pezinho do lado do outro e com espelho desse tamanho. Eu nunca tinha visto. E tinha um pivô. Quer dizer, então a gente mostra para as crianças a tecnologia da produção, o avanço do agro. Mostramos também, isso é importante, os utensílios agrários, como equipamentos agrários, a enxada, como é que é até a ceifadeira. Então todas as crianças ficam imaginando. Isso é fantástico, porque é uma questão lúdica e, ao mesmo tempo, de alta repercussão científica e cultural. Isso, não, e até... Me explica antes. Por que um pezinho junto do outro? É que assim, antigamente, por exemplo, botava... Você lembra, foi plantador de milho antigamente? Sim, mas eu vi. E vinha o saraquá, né? 3 sementes, dava um passo, mais 3 sementes, e aí e as 3 ficam competindo ali. Então veio o distanciamento. Aí nós botava as carreiras de 90 centímetros, 1 metro. Aí encolhemos para 50, a mesma plantadeira de plantar soja, 50. E aí a gente bota 50 centímetros, bota 3,5 grãos a 4 grãos por metro. Então como é que diz o cara, como é que bota 3,8? Corta a semente? Não. A gente mede 10 metros e conta 38 sementes. Cada linha de plantio. Então a plantadeira, vamos supor 15 linhas. Nós estamos plantando lá a plantadeira 15 linhas. Todas plantam que nem plantar soja. E por quê? Para não ter a competição e não ficar espaço para as ervas daninhas. E a população, quando plantava de saraquá, era 30 mil plantas por hectare. Agora nós estávamos com 70, estamos passando para 75, 80 mil plantas. E esse ano choveu demais, o milho deu doença, deu menos, porque a chuva é bom, porque eles botaram muita gene de produção e pouca resistência à doença. Então, o ano passado, a parte irrigada deu 237. Esse ano deu 100 e poucos, porque choveu demais e ela ficou fraca.
pouco sol, pouca luz, a fotossíntese da planta e ela, a espiga bonita de não, isso que vai dar 280, 300, mais que os 237. Só que o grão, ela secou a haste, não passava a seiva, o grão secou sem peso. Tu carregava, faltava uma carga 5, 6 mil quilos de peso, e sem falar a quantidade de grão. Mas é assim, ó, o que o Busanello, que eu digo assim, ele foi lá, ele mantém a tradição nossa aqui, os anos que está morando lá, porque tem gente que fica um pouco lá, já vem puxando, né? E ele fala como gaúcho, e ele me disse uma vez, fui no Rio de Janeiro, tinha um negócio da Bayer lá, acho que era Copacabana, não, acho que é por aí, não me lembro. Tu mora no Flamengo, né? Perto do Flamengo. Aí nós fomos lá, eu levei conheci a fábrica da Bayer também, 22 produtores, ele recebeu nós lá, nós fomos no Rio Cenário, o Cariocas da Gema lá, tá devagarinho, Martim da Vila. E aí nós chegando lá, e o Busanello disse assim, tu chega no aeroporto, o Galeão ou Santos Dumont, ele sabe se tu é gaúcho. Ah, claro, o cara chega lá, bate, barbaridade, coisa. Eu digo, quero ver comigo, ele não sabe que eu sou gaúcho. Aí fui lá um dia para testar, vamos ver se é verdade o que o Busanello disse. Cheguei, oi mano, tudo bem? Tá. Eu carregar as coisas. Ele disse assim, que altura o senhor vai, gaúcho? Barbaridade, sim, mas... Matou. Sim, eu pensei assim, agora eu vou falar diferente para ver se eles sabem, né? Eles conhecem, porque até dizendo assim, o Busanello, que é historiador, como é que foi Getúlio Vargas em 1932, se não me engano, ele pegou a cavalo, foram lá para assumir no Palácio do Catete, né? Foi. Então tem um grande vínculo, enorme que é a cultura gaúcha com a cultura do Rio de Janeiro, né? Então isso aí que dá esse vínculo, e você se criou lá e mantém as ligações, até no jeito de falar, no modo de falar, os alunos teus devem já chegar na hora, só fazer que nem taxista, até onde vai, gaúcho? O que ficou agora exposto ao Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito valorado, e é valorado no Brasil, certo? Só que com essa questão das enchentes, a gente ficou em estado prejudicial, porque ficamos um estado pedinte, entendeu? Que a gente mostrou a fragilidade. Era o estado nordestino, tradicionalmente, tinha a questão da fome, etc. E quando a gente ficou agora apeado, digamos assim, nas condições mínimas de locomoção, de logística, de transporte, etc., demonstrou as fragilidades, isso que chama atenção. E é uma reflexão, por exemplo, assim, não adianta o campo andar bem, né? O campo anda bem se, porventura, a política pública, que é o papel do Estado, na manutenção da infraestrutura, etc., não funciona. E aí nossas fragilidades nossas. Então, essa combinação de economia e política, essa conversa que nós sempre se afastamos, tem que juntar. Aí entra a questão fundamental, que o Ardon sempre insiste nisso, na questão do empreendedorismo, da capacidade das pessoas produzir e não ficar nesse discurso do coitadinho, que é uma questão dramática, esse negócio de bolsa disso, bolsa daquilo. Isso não constrói país nenhum. Isso são políticas alternativas momentâneas, entendeu? Tem que dar para cada um a sua capacidade de autoconstrução. Isso o Meneghetti dizia muito na psicologia, que cada um de nós é uma autoconstrução. Tu faz ou não se faz, como dizia a poesia. O homem se faz ou não faz. Nas condições nossas, que saímos, Antônio, aí da colônia e tal, em condições econômicas muito prejudiciais, etc., a gente fez muito, porque a nossa origem é toda igual. Fomos de famílias pobres, etc., que ascendemos economicamente, culturalmente, etc., graças ao esforço. Aí está a questão da palavra necessidade, entendeu? E aí podemos observar que, a partir de nós crescemos economicamente, a vida é injusta, porque nós tínhamos que ter dinheiro lá na nossa formação e não agora só. Tinha que ter ido lá atrás. E a gente observa os nossos filhos, que a necessidade não bate neles. Então vejamos que o comportamento deles é completamente diferente do nosso empreendimento que a gente fez na nossa construção humana. Mas a vida é assim, a vida não é justa. A vida é uma injustiça. Porque a vida é assim mesmo. Claro. Ganha, outro perde. E na diversidade, por exemplo, assim, vamos pegar que é parecido com a produção nossa. Por exemplo, pegar lá na Alemanha, por exemplo, assim, é batata, beterraba, videiras, essas coisas aí também que produz em pequenas áreas, né? E pegar os Estados Unidos, o que acontece? Eles têm um clima, uma janela de plantio de um mês, e pegar na beira do rio Mississippi, a cada 50 quilômetros, eles botaram um armazém. E eles passam menos 23 graus ali na região de Illinois, Chicago, ali, onde é que é o Mississippi, eles congelam o rio. Até para pescar tem uma coisa engraçada, tem que fazer um buraco no gelo para pescar. E os telhados das casas tudo com um caimento grande, porque para neve em cima, e eles têm essa janela de plantio ali, mas eles organizaram, agora é a chance de nós organizar, de pegar o que nós contribuímos com a União, volta 30% do 100 que nós mandamos, é a hora de
de botar, só que o que acontece? A gente não pode ser o discurso inflamado, às vezes eleitoreiro, de querer resolver as coisas para os 4 anos do mandato do atual que está aí. Nós temos que pensar a longo prazo, pegar um investimento que zere o passado, não congela, que nem foi feito produtor, congelaram 3 meses o coisa, mas seguindo o juro, que era o juro de mercado. Se tu tem contratado uma operação a 8%, ao ano tu vai continuar pagando 8%. Esses 3 meses não é caridade nenhuma, porque tu está pagando o juro e agora vai tumultuar tudo em mês de agosto. Aí o produtor, se não podia fazer, porque tem uma operação nova, tem uma operação velha, não pode fazer a nova. Tem uns que disseram, dá para fazer a nova, mas não tem recurso. Tu chega lá, não tem recurso, os projetos estão no banco, aí nós estamos... Porque como você disse, Busanello, você faz a parte. Eu pensei que eu ia te deixar sem saída, mas tu veio com a saída. Tu faz a parte, que é fazer o projeto. A vida toda é projeto. Tu tem que saber o que tu quer. Não adianta eu querer projetar um projeto, um negócio que é meu, de ser o plantador de soja, tal região, de fazer a soja crescer e negociar direto do porto, querer explicar para você, querer que você faça. O projeto teu é fazer o projeto. Que nem a menina que eu peguei, eu fiquei muito orgulhoso dela, que está fazendo, por exemplo, a Janaína veio ali, ela está lá concentrada, fazer os projetos, o produtor vem lá, tu dá o projeto para ele, porque aí o banco vai ver, porque tudo é papel, é documento, tá lá, ó. Então é 300 mil, esse aí é um dia, tu vai pegar 50% a 25% da fundo perdido, 200 mil, vai pagar 150, tem o juro, mas aí o juro praticamente vai pagar com esse fundo perdido, mas se não tem um projeto bem elaborado, não sai o recurso. Então assim, esse negócio é o projeto, só que o projeto vai lá, o produtor tem que ter as garantias dele, por isso aquele que está com dificuldade, continua. Aí entra no que você viu no Mato Grosso, né? Os que estavam bom aqui, que estavam bem aqui, já tinham bem constituído, plantavam, faziam, tinham o seu carrinho na época, tinham as coisas pela época ali, um tratorzinho, foram para o Mato Grosso, estão bem lá, né? Muito. E aqueles que foram de aventureiro, porque estavam mal aqui, foram lá, foram mal lá, porque já é o sistema. Então a pessoa, esses aqui que estão querendo entrar para tirar proveito não vão se dar bem, porque eles não são da atividade. E a atividade tu tem que gostar do que tu faz. Aí vem por consequência o teu lucro. Se tu vai, eu vou fazer aquilo porque eu tenho que ganhar tanto. Aí foge da tua mão, né? Você faz isso aqui, tu não está pensando em quando vai dar. Tu quer deixar essa contribuição para a região, que nem isso aí que tu fez do Ivorá. Puxa dinheiro do bolso, fazer a festa. Usaram a polenteira, aquela? Usaram. Eu disse para o Cerezer, pega a polenteira, o Cerezer é parceiro lá da polenteira, fizeram 2 kg de farinha, uma polenta que vai 4, 5 kg de farinha, né? 2 kg, dá para fazer 4 kg, né? Fizeram metade. E sai uma polenta maravilhosa, porque fica mexendo direto, né? Aí tu fez a aula da polenta? Fizemos uma cantoria, etc. O Teses tem que ir lá um dia comer uma polenta com nós. É um libretinho, Antônio Tessi, que explica toda a história da polenta, desde a expressão dos italianos chamado grano turco, porque o milho ele é da América, ele é da Bolívia, do Peru, sim, e que ele foi pela Turquia, certamente foi assim, e ele chega no norte da Itália, ele entra nas nossas colônias italianas lá como grano turco. Grão turco, certamente uma expressão que um dialetal que usavam lá. Tanto que o milho é desenvolvido no norte da Itália até hoje. E no sul da Itália não tem milho. Tem o trigo só. Entendeu? É engraçado. E o Vale do Pau planta arroz, não planta trigo. E agora tu me responde uma coisa. Tinha alguém para cantar La Bela Polenta ou não tinha? Tinha coral. Professor Busanello, o senhor foi gestor do seu município, né? Sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Essa proximidade, não existe mais proximidade da pessoa que necessita do trabalho do governo do que um prefeito. Isso. O prefeito lida direto ali. Né? O governador já é mais afastado, o presidente muito mais. Né? O senhor lida no dia a dia com as pessoas a quem o senhor tem que ajudar, auxiliar, orientar. Qual é no seu entendimento, qual é o principal defeito da nossa administração pública que não faz chegar até essas pessoas que precisam as informações, os projetos, e nós ficamos só nessas bolsas aqui, bolsa ali, bolsa lá? Muito boa sua pergunta. Eu quero lhe falar um pouquinho antes sobre isso. Era o ano 2008, na minha universidade, nós desenvolvemos um curso gratuito para todo o Brasil de gestão pública municipal, pós-graduação para gestores municipais. Desde planejar um orçamento, desde aplicar, desde empreender, tudo, entendeu? E foi fantástico em todo o Brasil. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, bem ou mal, nós temos os municípios
uma certa estrutura desenvolvida, mas chegando para o norte e nordeste, os municípios não têm as condições mínimas de funcionar como município. Não tem ninguém que entenda uma planilha Excel, por exemplo, para mexer e para fazer uma tabulação de números, etc. Então, voltando à sua pergunta, assim, o que falta para um prefeito? O prefeito ele tem que ser, antes disso, como diz na Itália, um síndico. O que é um síndico? É o cara, é um gestor com uma certa discrição para executar os serviços diários da municipalidade. Quer dizer, o cara que cuida, quer dizer, o síndico é o que cuida da cidade. Portanto, que na Itália o prefeito chama-se síndaco, que é o síndico, que é o cara que cuida da cidade. Mas aí você tem que ter uma noção mínima de gestão pública. Como o processo de recrutamento de prefeitos é por meio eleitoral, os partidos indicam qualquer um, entendeu? Isso em todos os municípios é assim. Então, há uma deformidade no recrutamento do prefeito entre a sua capacidade cognitiva de gestor com a questão eleitoral. Porque se tu não fizer como o povo quer, não se elege. Isso é muito técnico, o povo não entende. Então, esse é o problema do recrutamento do político, entendeu? Porque nós temos várias experiências aqui. Inclusive, eu estava falando hoje para o Valdecir de manhã, que um proeminente gestor público no Brasil hoje é o Tarcísio em São Paulo, entendeu? Que ele é uma pessoa assim, discreta e sabe executar com sempre parcimônia. E o que aconteceu nas enchentes que a gente viu? Vários políticos querendo tirar benefícios disso, entendeu? Tem que ter discrição para executar suas políticas sem cacarejar. Então, o que eu diria o que é um bom prefeito? É uma pessoa que tem clareza da sua missão institucional de executar a gestão pública. O que é gestão pública? Isso eu aprendi, eu tinha 16 anos de idade em Nova Palma. São 4 letrinhas, POCD, P-O-C-D, POCD. Planejamento, organização, controle e direção. Planejamento é pensar hoje para as novas gerações e não para o período do curto prazo, etc. Então, por isso que não funciona, porque ele fica preocupado com essa política assistencialista, dar uma telha, dar uma comida, uma bolsa disso. Isso não adianta nada. Até tu resolve uma questão urgente. Claro que quem tem fome tem pressa, como já dizia o Betinho. Mas isso não resolve. Ele resolve o momentâneo. Tu tem que fazer projeção, planejamento. Então tem que ter uma pessoa que faça projetos. Nenhum país no mundo se desenvolveu se não tiver projeto, planejamento. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo com a ministra Tebet sobre isso, exatamente para recuperar o planejamento. E os grupos políticos estão lá, vários, não acreditam nisso. E por que eu estou faceiro com essa menina e estou feliz? Porque assim, agora os projetos estão fazendo para 6, 7 anos, a recuperação do solo teria que ser até mais, mas vamos botar 6, 7 anos já é um avanço. Fazer um trabalho no solo para corrigir com calcário, com as coisas, mas tudo passa por projeto, é isso aí. Então, não só no público, no privado também. Só terminar as letrinhas aqui. Organização. É pensar secretarias municipais para não bater cabeça uma com a outra. O que faz o 1, o que faz a 2, faz o 3, etc. Organização. Controle. Ter dimensão de que o prefeito tem que fazer isso, fazer aquilo, e tem os controles de contas, prestação de contas, saber o custo. E geralmente eles não sabem quanto custa nada, entendeu? Quanto custa isso, aquilo, um controle mínimo. E direção. Direção é a questão mais importante, a motivação, como disse o Mardônio, para um secretário de município, um servidor municipal, um prefeito, está motivado a executar e não pensar quem será o beneficiário, se é o João Pedro Maria, mas ser indistintamente. Então isso é um processo civilizatório e cívico que demora um pouquinho, porque nós não estamos preparados para isso. Porque nós estamos aí nas eleições municipais, observamos, o grupo político 1 beneficia o grupo político 1, o 2 ou 2, etc. Não é isso? É isso aí. Entendeu? Isso se repete, isso é péssimo. Nós temos que projetar a sociedade, o processo civilizatório e político para gerações, entendeu? Indistintamente. É impessoalidade, como diz a Constituição. Eu acho que nós vamos ter que pegar a tese, pegar os candidatos a prefeito de Santa Maria e trazer no campo afora. Elaborar umas perguntas para todos iguais, né? Apresentar os seus projetos. Apresentar os seus projetos. Não, a gente faz umas perguntas. E digo mais uma coisa, Mardoni. Hoje as prefeituras municipais, que não faziam na minha época, era vereador, não tinha isso. Porque na minha época, Antônio Tesse, ser prefeito lá em Nova Palma, ser executor, era cuidar basicamente de estrada. Nem saúde a gente fazia na época, porque saúde era federal. Olha como é que... Hoje nós gastamos de Nova Palma, de região, vou chutar por aproximadamente 30% do orçamento em saúde,
Quer dizer, melhorou muito a saúde. Nós não tínhamos saúde pública na época. Mas nós não tínhamos uma coisa fundamental que as pessoas têm que fazer hoje, que é preocupar-se com a questão de emprego, geração de emprego, empreendedorismo, empresas, etc. Santa Maria tem mais emprego, a região tem mais emprego. Para as pessoas não irem embora do Rio Grande do Sul. Nós vamos perder, Mardoni, se a gente não fizer uma política de retenção de gente, muitas pessoas vão embora para outros estados, outras cidades, etc. E tu esvazia. A riqueza de um país e de uma cidade é a riqueza da sua gente. Se não tu reter isso, não é isso, Mardoni? Sim, isso aí. Isso aí. E nós temos chance agora de melhorar isso aí, pensando assim, primeiro, Nova Palma tinha, pegando Nova Palma, por exemplo, pode pegar toda a cidade de Ivorá, todas da quarta colônia, vamos pegar Nova Palma, tinha 7.800, 8.000 habitantes chegou a ter, né, em 87, veio diminuindo, hoje está com 6.800, né? E agora Santa Maria está estagnada. Por quê? Estagnada, eu digo assim, porque se pegar como Londrina tem 1 milhão de pessoas, Londrina tinha 10 mil, Santa Maria já tinha 100. E aí pegamos o contrário. Por causa da indústria agrícola, isso aí só para dizer assim, a industrialização, a parte da agricultura veio e Santa Maria ficou também com mérito. Hoje ela é referência, parte da universidade, que é a universidade muito boa, né? Claro. Dizendo a vocês, ali Certo. a Universidade Federal, os quartéis, né? Que tem ali por ser o coração do Rio Grande, só que se estagnou, às vezes por rivalidade política, tinha que ter trazido, tem que trazer mais, industrializar, porque senão o pessoal começa a ir para os grandes centros. Como começou a sair da Nova Palma, das pequenininhas, Santa Maria é uma cidade média, fica sempre média, eles vão busca muito agrônomo que se forma, porque a faculdade de agronomia é muito antiga em Santa Maria. O CAS, um dos primeiros colégios agrícolas que teve, daqueles do tempo da ETA, Viamão, que tinha, que formou muita gente. E onde é que está? O que eu sei de agrônomos e técnicos que estão trabalhando no Mato Grosso foram para cima. E aqui, o que acontece? Essas empresas de fertilizantes, as grandes empresas, por exemplo, hoje a matriz de uma baia, por exemplo, Curitiba, lá eles comandam todo o espetáculo, a fábrica, Belfort Roxo. Hoje eles não fariam mais Belfort Roxo, não, por causa da segurança, mas na época vinha coisa pelo porto, mas assim, então o porto, e que nós vamos falar no próximo programa, por exemplo, aqui tinha que ter um táxi aéreo, tinha que ter um aeroporto melhor, porque o ambiente com a base não dá certo, nada contra, eles têm que ter privacidade, e o aeroporto civil, para começar, tem que ter um monte de táxi. Chega um voo de São Paulo, que agora tem um voo, 100, 120 pessoas, e tem 2 táxis para levar o pessoal para casa. Então, trocar de lugar, fazer um ambiente melhor e fazer, que eu digo assim, o momento que tu incentiva a aviação civil, tu pega, o Cerezer testemunha disso, o Costa Esmeralda, nós fomos lá, chegar um avião para Luciano Hang, aí vem um Neymar, aqui lá em Caxias Bento, vem o Flamengo jogar, vem o Fluminense, o Grêmio estava jogando lá porque a arena está interditada, tudo puxa. E Santa Maria, que é o coração do Rio Grande, tinha que ser isso. E quando o aeroporto ficou ali, foi pensado. E hoje tu pegar, por exemplo, a própria faculdade do Recanto, que tem de empresários, grandes empresários, que vêm uns para fazer cursos, outros para ensinar, dar aula. E eles têm que vir em Porto Alegre, alugar um carro e enfrentar essa 287 cheio de desvio. Que horrível, isso horrível. Nós estamos voltando para trás aí, a ponte que fizeram aí, ó, tá, o exército tem os méritos, mas fazer via única, tinha que fazer 2 vias, já faz 2 vias, porque você vai ficar anos, e eles são capazes de fazer não uma ponte duplicada, ainda são capazes de fazer projeto, tudo projeto, mal projetada, vamos fazer uma ponte de repente de 2 pistas, como estava antes. Ficaram 3 anos atacando no Arroio Bossoroca, ali na 290, aí deu as enchentes, a ponte foi para o lugar, agora eles trocaram, estão fazendo pare e siga no outro lugar, a ponte ficou boa, botaram mais uma camada de concreto de meio metro em cima, agora com mais peso em cima ficou boa a ponte, ajeitou, mas é assim, ó, eles têm que ficar, parece que trancando, e se não tiver uma ação de objetivo prático para tocar, aí vai melhorar. Nós temos esse problema de logística e a aviação. Eu sei porque isso aí, o Cerezer foi comigo, lá nas 4 barragens do Luciano lá. O que o Luciano disse assim? O Luciano falando lá, o Wang disse assim, a grande mudança da vida dele foi em 2009, quando comprou um helicóptero. Ele tinha que botar uma loja, tinha que botar uma fábrica
tantos quilômetros, 3 horas, 4 para ir, 3 para voltar. Daí depois ele comprou um avião, outro avião. Aí agilidade dá. E empresário de Santa Catarina tem 70, 80 helicópteros e esses condomínios. O momento que fizer um condomínio, que nem o Neves lá fez, Costa Esmeralda, tem o Céu Azul também, um outro condomínio. Ele comprou lá uma área e loteou tudo. Atrás é para os carros e a pista no centro. Para os dois lados, os hangar, oficina de helicóptero, oficina de avião. É o que o rapaz, o Major, falou para vir no próximo, um dos próximos podcasts, não no outro, a hora que dá, nós organizar para fazer isso aí. Ó, vai ter uma grande mudança quando nós tiver, aí esses empresários que vêm aí já vêm com avião de pequeno porte, para lá e melhora o aeroporto para os aviões de grande porte. Era a chance com o Salgado Filho, que nem você falou no início, um avião, um aeroporto internacional é pouco. Desde time de futebol com as empresas, por que Caxias tem o Juventude que está bem? Derrubou o Inter 2 vezes, né? No gauchão e no coisa, e que é um time que tem um investimento, um jogador do Inter paga todo o Juventude, porque ele tem lá o incentivo, tem a sede deles, tem os empresários que investem. Santa Maria, Teses, falta empresa, e nós se conscientizar disso, tanto voltado ao agro, como voltado ao setor metal mecânico e à indústria química, para fazer esses produtos. Agora vem a fase biológica, porque do plantio direto na palha, a transgenia, que é a planta geneticamente modificada, agora o biológico, que tu vai, em vez de botar 10 sacos de adubo, vai botar 2 ou 3, ou nem vai botar adubo, fazendo a palha no solo, apodrece, gera os nutrientes, que a planta vai absorver os nutrientes. Essa área biológica vai ser muito boa e vai ter grande potencial. Só que nós temos aqui a universidade, formar já por esse lado, os cursos já direcionar para ser empreendedor. Por isso que eu digo assim, a universidade é muito boa. Sem ter é ruim, sem ter é pior. Mas tu pega uma faculdade particular, vamos pegar um exemplo, a Antônio Meneghetti, ela forma um líder, ela incentiva para ser líder. Aí não, às vezes eles formam uma pessoa, para te ser mais para o lado o órgão público, ser funcionário público, direciona inconscientemente. Não é consciente, às vezes inconsciente. É que o professor já está nessa. Tu tem garantia, tu vai pegar garantia, e hoje tu não tem garantia na iniciativa privada. Não fala empresário. Deixa eu falar uma coisa importante. Só para terminar aqui. No mundo, a gente, por exemplo, não precisa inventar roda, é só olhar as experiências humanas concretas. Uma cidade que sai basicamente da nossa colônia aqui é Sorriso, Mato Grosso. Nós fomos nós três lá em Mato Grosso. Tem 25 anos, 27 anos, menos de 30 anos. É uma cidade pujante, com uma força. Os maiores centros de pesquisa de agronegócio do mundo, parece, estão instalados lá. Tem aeroportos. Eu não acredito, não é isso? Aí pergunto, como é que chega nisso? Tem aeroporto, não acredito. A cidade tem 25 anos e nasceu dos nossos colonos que saíram da nossa colônia aqui, da nossa região. Quer dizer, eu sinto a força pujante de trazer essas pessoas para falar para a gente que sementes maravilhosas que nós plantamos, só que a gente não colheu aqui, plantamos. Mas que ver, Busanello, por exemplo, eu fui lá em 96, não tinha nem luz elétrica, era gerador. Agora a gente foi lá, viu toda aquela revolução, né? Depois eu fui de novo, mais ainda num ano, está aumentando, né? De 100 mil habitantes, foi para 110, 120. E nós estamos aqui, o Sorriso não existia quando Santa Maria já tinha uma... Mas, por exemplo, assim, se for ver, por exemplo, nós temos a diversidade. Nós temos um arroz que é muito forte aqui. Agora, por exemplo, o arroz, nossos 70% do arroz vai para os outros estados. Porque a gente consome 30%, o resto é exportado para outros estados. Então, assim, nós temos, só que a gente não se dá conta do potencial que nós temos. E eles só soja e milho. E no mesmo período, no junho, julho é seca, só poeirão, seca. Nós temos um clima muito bom. Nós temos um lado ruim, mas temos um lado muito bom, que é o inverno e a diversidade de culturas. Sem dúvida. Infelizmente, nosso tempo estourou, né? Sim. Pena, mas ver quando os assuntos são interessantes. Tem que fazer um programa de 1 hora, em vez de 2 horas, em vez de 1 hora. Bom, professor Busanello, nós agradecemos a sua presença. Se quiser complementar algum assunto, o senhor acha que a gente poderia colocar que seria interessante aqui, até aproveitarmos o espaço? Registrar a presença do Valdecir, então, Cerezer aqui, do Mardônio, que são empresários bem-sucedidos, etc., que pensam empreender coisas novas com sofisticação. E o mundo moderno hoje requer o quê? Talento, capacidade e ligados, manter uma tradição, obviamente, das nossas origens, mas pensar as novas tecnologias, entendeu? Hoje o mundo todo é tecnológico, então não tem jeito como abdicar disso, sem perder as suas raízes profundas que nós nascemos na quarta colônia, entendeu? E certamente a quarta colônia foi salva
graças ao empreendedorismo da faculdade Meneghetti. do Meneghetti, entendeu? Puxou isso. Mas é que bandeira, né? Entendeu? Foi gravado Entendeu? ali, né? É. Que bandeira. Então, isso, porque é o seguinte, o que aconteceu, a faculdade, o Recanto Maestro, eles nos dão um centro agregador, quer dizer, um eixo gravitacional que a colônia gira em torno. Porque a colônia tem uns problemas. Antes, a colônia 1 brigava com a colônia 2, a 3, essas brigas regionais, que isso não leva a nada, e nós brigávamos muito. Então, o eixo gravitacional do Recanto Maestro, que é um projeto fabuloso, ele nos dá essa capacidade de nós projetarmos a nossa colônia Santa Maria para o resto do Brasil. Quer dizer, nós agradecemos muito o gesto do quem está lá tocando, o Mardoni, etc. Eu só fiz. O seu Roberto, né, que é um dos seguidores eu só comentei da faculdade, mas eu sou aluno lá, estou fazendo curso lá, mas assim é interessante porque a gente vê empresários do Brasil inteiro que estão vindo, por isso que a gente, se tiver, por isso que eu comentei da aviação, se tiver isso aí, mas ver o professor agradecer aí, você pela experiência que tem, e a gente tem que fazer mais viagem, porque viajar é o segredo do sucesso, conhecer, né? Hoje, por exemplo, assim, só comentando, mais um tempinho, acho que tem ainda mais um tempo, Teses, para comentar mais uma coisa, nós quando somos nos Estados Unidos tinha assim, ó, nós chegamos que eu comentei, depois me pulou na ideia, no lago, não é Lago Michigan, é no Mississippi. Então chegou um caminhoneiro chegou o caminhão, às vezes o pai colhe, o filho transporta, ou faz assim, a mulher controla essa família pequena, né? E tem 25 km para cá ou 25 para cá. Chegou uma carreta com 2 eixos, lá é tudo 2 eixos, por causa dos asfaltos, não tem 9 eixos, que nem aqui, os caminhão muito pesado. A carreta 2 eixos, ele pegou assim uma manivela, a lona, abriu para o lado. E abriu embaixo os tampão, caiu a carga. Né, sem bascular para cima por questão de segurança. Beleza. Aí chega um senhor de idade dentro da cabina, apertou um botãozinho, a lona... Então, assim, eu disse, o cara patentear isso aqui, isso foi 2013, né, 2013. E depois, agora que está surgindo aqui, é da manivela. Então, assim, o cara vem, faz isso aqui, por isso eu digo uma viagem, só que o cara tem tanta coisa para fazer, né? Um exemplo, então você nas viagens tem, só que às vezes, que ele disse assim, é tanta coisa, que coisa a gente tem que fazer os projetos, porque para executar tudo, então vai botando nos livros, aí por isso os livros do Busanello, ele me deu um livro constitucional, como é que é? Direito Constitucional? Direito Constitucional. Eu disse, Busanello, tu leu esse livro? Ele disse, se tu leu, tu é um herói, né? Porque, e eu tenho, assim, de guardar na mente, porque a dificuldade, eu leio, assim, se eu vou ler uma coisa, uma vez eu quis ler, fazer um discurso, uma coisa e ler, eu me atrapalho, pego na linha, repito, então eu prefiro falar de coração, assim, porque eu sempre tive dificuldade. Eu acho que é tipo uma dislexia na leitura. Então, se eu falar que li muita coisa, é mentira. A gente pode mentir, se não me pergunto quanto eu leio, eu omito, mas não minto. Que nem eu disse outra vez, né? Omitir pode, mentir não. Agradecer ao Cerezer também. Cerezer, quer comentar alguma coisa aí? Gostou do programa? Muito. O aluno aqui. Não, o Cerezer é amigo de infância do Busanello, meu também, mas do Busanello desde criança. Aí você não contou da tua mãe, né? Pulou agora... tua mãe faleceu. Outra oportunidade. Outra oportunidade. A minha mãe desejou, antes de falecer, que a gente estudasse, tivesse profissão, agir corretamente frente ao mundo, etc. E que desejasse que a gente fosse feliz. Razão da existência, não é? A felicidade é a busca permanente da condição humana. Legal, muito obrigado pela presença de todos, a companhia de vocês que está nos assistindo. Prometemos que vem por aí mais podcast, mais assuntos importantes e interessantes para nós, que somos o Estado, né, que deveria ser a alavanca, né, do país, a locomotiva. Todo mundo fala locomotiva lá para cima, todo mundo se autodenomina locomotiva. Mas, na realidade, como o agro, sem dúvida nenhuma, é a principal fonte do Brasil, a locomotiva teríamos que ser nós, né? Mas que leitura tu fez, Teses? Essa aí é a leitura, a locomotiva é o Rio Grande do Sul. E lá para cima todo mundo se chama de locomotiva, né? Grande abraço a todos, até o próximo. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions. Startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center.